Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, primeiro domingo de 2021, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mais uma escola bíblica. Nós vamos orar, vamos iniciar orando. Nós temos aqui os aniversariantes da semana, o irmão Eduardo e a irmã Miriam, aniversário de casamento, no próximo dia 5. A irmã Geni faz aniversário também no dia 5 e a Júlia faz também aniversário no dia 7. Esses são os aniversariantes desta semana. Vamos orar pelas famílias enlutadas, que Deus continue sustentando e consolando cada família, dando força, dando o amparo necessário. Orarmos pelos enfermos, orar por Dona Nilza, que Deus possa continuar cuidando de Dona Nilza e ali, mãe de Vanúzia. E também orarmos pela Vanúzia, pelo João e pela Yasmin, que Deus possa dar força à família. Orarmos por Dona Ione, por Dona Germa, por Dona Delvira, pela irmã Gesilda também, que Deus possa continuar abençoando ali e abençoando também os familiares que estão sempre à frente, cuidando, dando a força necessária. E também sermos gratos pelas bênçãos recebidas. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, se é uma vontade de Deus, vamos também agradecer, que nós temos muito que agradecer. Então vamos também orar como forma de gratidão pelas bênçãos recebidas. E orarmos pela nossa igreja, por esse ano que se inicia, que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja, dando força, sabedoria, empenho, dedicação na obra do Senhor, que possamos continuar caminhando firme com Cristo, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar então. Pai de amor, nós somos gratos a Deus por mais uma escola bíblica. Somos gratos a Deus por mais um ano. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelo teu cuidado, pela bênção da salvação. Nós somos gratos a Deus pela nossa igreja, pelas bênçãos recebidas, e a nossa oração é que o Senhor continue, ó Deus, nos sustentando, nos dando sabedoria cada dia mais para fazermos aquilo que é da tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia de cada família, dando conforto, consolo necessário a cada família. Também pedimos pelos enfermos, ó Deus, cuide de Dona Nilza, que o Senhor possa estar abençoando ali a Vanúzia, o João, dando a Yasmin também, dando força àquela família e sustentando, ó Deus, Dona Nilza. Pedimos também por Dona Germa, por Dona Delvira, por Dona Ione, pela irmã Gesilda, que o Senhor possa estar abençoando cada irmã. Irmãos, ó Deus, e que estão enfermos, que o Senhor possa também estar abençoando. Pessoas que estão, ó Deus, enfermas, pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor guarde, que o Senhor sustente cada uma delas. Nós também somos gratos, ó Deus, pelos aniversariantes da semana, a irmã Geni, que faz aniversário no próximo dia 5, a Júlia no dia 7, e também aniversário de casamento, o irmão Eduardo e a irmã Miriam. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, o casal. E agora que vamos estudar um pouco a Tua Palavra, nós passamos, ó Deus, a aproveitar este momento para aprender um pouco mais de Ti. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos com a revista nova, mas em PDF. Eu até coloquei lá no grupo da igreja e estaremos nesse trimestre estudando os livros de Esdras e Neemias. E a lição de hoje é a lição Recomeçar, um grande desafio. Então abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2, versículo 5. Esse é o texto base. Nós vamos desenvolver esse tema, não vamos estar desenvolvendo o capítulo, a passagem bíblica, apenas vamos fazer a leitura do versículo e vamos então estar desenvolvendo o tema baseado no autor, no que o autor diz sobre esse tema, recomeçar um grande desafio. Diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 5, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Esse foi o pedido de Neemias ao rei Artaxerxes, para que ele pudesse ir então a Jerusalém para reedificar a cidade que estava então em ruínas, em virtude
do tempo, né, que ficou no exílio, no cativeiro babilônico durante 70 anos. E então ele pede ao rei para que ele pudesse então a Jerusalém e ali reconstruir aquela cidade que estava em ruínas, estava acabada, em grande miséria, em grande desprezo, os muros derrubados e as portas também queimadas. Isso se refere lá em Neemias, capítulo 1, os primeiros versículos. Os livros de Esdras e Neemias têm sido fontes de motivação para muitos servos de Deus no passado e no presente. Nesses preciosos livros, muitos líderes têm encontrado estratégias e motivações para desempenhar o seu trabalho com sucesso. No entanto, podemos observar também uma importante lição nestas joias da palavra de Deus: o desafio de recomeçar. Com uma cidade destruída, um povo distante e o lugar de adoração abandonado, eles enfrentaram o desafio de reconstruir tudo e foram vitoriosos nessa empreitada. O que podemos aprender com eles? Vejamos. Reconhecer onde foi que errou. Dúvidas quanto ao fato de que tanto Esdras quanto Neemias tinham a certeza dos motivos de tantos infortúnios do povo de Israel. Eles sabiam que a causa de tanta dor e sofrimento do cativeiro e de todas as humilhações que o povo sofrera vinha dos constantes atos pecaminosos do povo. Certamente as ações pecaminosas sempre gerarão derrotas em nossa vida. O autor, ele pontuou de maneira muito feliz essa primeira parte aqui, de nós reconhecermos aonde nós erramos. Se nós queremos recomeçar, e recomeçar realmente é um grande desafio em todas as áreas, eu preciso primeiro reconhecer aonde que eu errei, aonde que aconteceu o erro. No caso aqui do povo de Jerusalém, eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Né? Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado, a desobediência e tudo isso aconteceu por causa que eles pecaram, transgrediram a lei de Deus, fizeram coisas que desagradaram a Deus e por isso então chegaram a ficar no cativeiro, presos por causa do pecado. Então eu preciso reconhecer aonde que eu errei. Se eu quero recomeçar, reconstruir alguma coisa, eu preciso fazer uma avaliação. Aonde foi que eu errei? Por que eu estou recomeçando? Por que eu vou reiniciar? Ou eu vou reconstruir ou reedificar isso? Alguma coisa ocorreu. Então eu preciso avaliar. Eu não posso recomeçar nos mesmos erros, com os mesmos erros. Eu preciso recomeçar de maneira diferente. Tanto na vida de Esdras, quanto na vida de Neemias, um coração pronto, Deus sempre usa pessoas com coração e mente totalmente devotado a Ele. Então, Deus separou Esdras e Neemias para reconstruir os muros, reconstruir o povo que estava destruído, que estava na miséria, estava na fraqueza, estava sem perspectiva. E Deus separou e usou pessoas que estavam totalmente em comunhão com Ele. Né? Então, se nós queremos reconstruir algo, reedificar algo, recomeçar, a primeira coisa, eu preciso ter uma comunhão com Deus. Não tem como nós reconstruirmos alguma coisa se não tivermos a devoção, se não tivermos a comunhão com Jesus Cristo. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele sabe e pode todas as coisas. Então é necessário que eu tenha uma comunhão com Ele para que Ele possa então me ajudar e também eu ser usado por Ele para reconstruir algo para a glória dEle. Deus também usa pessoas com os corações humildes e dispostos a servir. Certamente não será instrumento para o louvor da sua glória. Pessoas más intencionadas e com motivações que gerem práticas malignas. Ou seja, Deus usa pessoas devotas,
Deus usa pessoas com o coração e mente voltados para Ele, e também Deus usa pessoas humildes e dispostas a servir. O crente, nós falamos na revista anterior, o exercício do serviço. O crente, o servo de Deus, ele nasceu novamente, ele foi regenerado para servir e não para ser servido. Então Deus usa pessoas devotas a Ele, Deus usa pessoas humildes e também dispostas a servir. Se a pessoa não quer ser instrumento para o louvor da glória de Deus, e está com más intenções e com motivações erradas, que geram práticas malignas, ou seja, Deus não vai contar com pessoas assim. Deus separou Esdras e Neemias porque Deus sabia que no coração de Esdras e Neemias estava um coração voltado para a devoção, para a humildade e para o serviço cristão. É imprescindível ter em mente que o Senhor usa aqueles cujos corações e mentes estejam dispostos a servir e obedecer com humildade e mansidão. Não nos esqueçamos de uma verdade fundamental. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim, com humildade e temor ao Senhor, podemos confiar e também recomeçar. Então ele passa para nós aqui nessa primeira parte o seguinte, como recomeçar? Eu preciso ter o meu coração voltado para Cristo, e o meu coração sendo voltado para Cristo, eu terei humildade, eu estarei pronto para servir e estarei pronto para, então, fazer da minha vida uma vida no altar do Senhor. E aí ele fecha o ponto dizendo o seguinte, o Senhor resiste aos soberbos, resiste ao orgulhoso, mas concede graça, concede misericórdia àqueles que têm o coração humilde, àqueles que têm o coração submisso a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Esse é o ponto 2. Além de todos os desafios externos que uma pessoa precisa enfrentar para recomeçar, podemos perceber que muitas vezes os piores desafios se encontram dentro de nós mesmos. Os reveses da vida costumam imprimir muitos elementos negativos em nós. No caso do povo de Deus, na Babilônia, depois de 70 anos de exílio, houve muita mudança. Então ele começa aqui a mostrar que para eu recomeçar, eu preciso então vencer alguns desafios que estão dentro de mim. E aí ele cita 3 desafios. É a frustração, o medo e a acomodação. Então, se eu quero recomeçar algo, se eu quero reconstruir, reedificar alguma coisa, seja a minha família, o meu casamento, seja a minha comunhão com Deus, eu preciso então vencer 3 coisas. As frustrações, o medo e a acomodação. Nós estamos agora no ano de 2021 e nós criamos uma expectativa grande, positiva, neste ano, porque o ano 2020 foi um ano de muitas informações negativas, foi de muitas lutas, né? A nossa mente absorveu muitas coisas ruins, infelizmente. Então nós criamos uma expectativa. Mas para eu recomeçar e para iniciar, melhor dizendo, esse ano 2021, eu preciso vencer alguns desafios, alguns obstáculos. Um deles é a frustração, o medo e também a acomodação. É relevante mencionar 3 elementos, a fim de compreender que o recomeço nem sempre será uma tarefa fácil. O primeiro elemento é o medo. O medo impede as pessoas de ir adiante, de suplantar os desafios e adversidades da vida. Para aquele povo, por exemplo, poderia ser o medo de perder a estabilidade da vida da Babilônia, o medo dos perigos da viagem, o medo do projeto de reconstrução ser inviável. Esses medos poderiam passar na mente do povo. Então, o autor aqui cita o primeiro obstáculo, que é o medo. O povo estava cativo, preso na Babilônia há 70 anos. Então, ali se levantou uma geração. Então, agora sair lá daquela situação, mesmo preso, mesmo vivendo aprisionado, cativo em Babilônia, eles acostumaram com aquele ambiente. Eles acostumaram a viver naquele... Quantas pessoas nasceram naquele ambiente? Então acostumou a viver naquele ambiente.
De repente tenho medo agora de sair do certo para ir para o duvidoso. Então esse medo pode bloquear você reconstruir alguma coisa. O medo adoece. Isso eu tenho falado muito na igreja. O medo, ele adoece. O medo causa tristeza, o medo causa pânico, o medo causa enfermidades, o medo pode chegar até a morte. Por isso que o próprio Cristo fala, lançar sobre ele, né, o medo, botar fora todo o medo. O apóstolo João fala sobre isso, de você lançar, porque é um sentimento ruim, é um sentimento que nos atrasa, que nos prejudica a nossa comunhão com Cristo. Então eu preciso lançar esse sentimento, lançar ele fora, assim como lançar também a ansiedade, as preocupações, a mágoa ou qualquer outro sentimento carnal que possa me prejudicar na minha comunhão com Deus. E esse medo do obstáculo, esse medo que é um obstáculo, também estava dificultando o povo a sair mesmo da estabilidade lá de Babilônia, mas eles tinham medo dos perigos da viagem, o medo do projeto de reconstrução ser inviável e outras situações que causariam medo para eles. E por isso, o medo é um grande obstáculo para nós recomeçarmos. O segundo elemento é a frustração. No caso dos exilados na Babilônia, eles tinham sofrido uma derrota acachapante sobre Nabucodonosor. Muitos se lembravam de toda a humilhação que foi a destruição de Jerusalém. E essa memória ainda poderia estar viva no imaginário das pessoas, impedindo-as de ir adiante e vencer esse bloqueio mental. Então havia na mente do povo que estava no cativeiro na Babilônia, por causa de Nabucodonosor, o medo de voltar a ser preso, a ser cativo novamente. Então havia a frustração, que é um outro obstáculo também. Puxa vida, nós já tentamos e não conseguimos. Quantas lutas, quantos problemas, será que vale a pena a gente continuar? Então, aquela frustração. A frustração também é um outro obstáculo que pode nos prejudicar muito na nossa caminhada com Cristo e também nós vencermos as dificuldades para nós recomeçarmos. Porque se eu não conseguir vencer o medo e nem as frustrações, possivelmente eu não vou conseguir recomeçar de maneira abençoada, de maneira sucedida, bem sucedida. E o terceiro elemento é a acomodação. Nem todos os que estavam na Babilônia acabaram por voltar a Jerusalém. Somente um remanescente, ou melhor, somente aqueles cujo Espírito de Deus despertou. O despertamento de Deus é vital para vencer todos os desafios de recomeçar. Abra sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 1, versículo 5. Ele cita essa parte que alguns realmente ficaram e outros se despertaram e caminharam em prol de retornar a Jerusalém. Então se levantaram, Esdras 1:5. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então houve um despertamento. Deus despertou esse povo. Deus despertou essas pessoas e elas então aceitaram e foram obedientes ao despertamento de Deus. E por isso então foram para Jerusalém para iniciar então a reconstrução da cidade. Então a acomodação é um outro obstáculo, é um outro elemento que possivelmente pode nos dificultar para nós recomeçarmos a nossa caminhada. A frustração, o medo e a acomodação. Que esses elementos, eles não podem estar na tua vida nesse ano de 2021. Que você não tenha medo, que você não fique acomodado, mas que você seja obediente ao falar de Deus, ao ouvir a voz de Deus, que você seja obediente, que você seja sensível à voz de Deus e que você não fique frustrado com os ocorridos em 2020, achando que 2021 vai ser
a mesma coisa ou até pior. Mas que você confie em Deus. Que você possa saber que o recomeço é um recomeço ao lado de Deus. E tudo quando nós iniciamos ao lado de Deus, se torna bom, se torna edificante, se torna melhor, se torna suficiente. Quando estamos certos de que o projeto é de Deus, não precisamos ficar escravos dos nossos medos e frustrações, pois é impossível acomodar-se quando Deus nos desperta. Sob o despertamento de Deus, aqueles homens e mulheres deixaram a Babilônia para trás. Que nós sejamos obedientes, é o que ele quer dizer aqui. Quando o projeto é de Deus, quando Deus está à frente do projeto, nada vai dar errado. Porque Deus está à frente, Deus está acima e Deus está à frente de todas as coisas. Então nós não precisamos ficar escravos dos nossos medos e das nossas frustrações e nem ficarmos acomodados, mas vamos despertar deste sono e vamos continuar caminhando. Precisamos caminhar, irmãos. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Quando Deus falar, a gente está pronto para ouvir. A gente está pronto para obedecer também. Deixar o medo de lado, a acomodação de lado e seguir em frente e saber que esse projeto, esse plano é de Deus. Deus está à frente. Se Deus está à frente, Deus vai nos dar o sustento, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar ânimo, para que a gente possa então caminhar seguro nas mãos de Deus. E aí vem o terceiro ponto, que é mais ou menos isso que nós queremos falar, né? Que nós já até adiantamos. Confiar em Deus e planejar as ações. Um dos segredos da boa empreitada de Esdras e Neemias foi o reconhecimento de que a boa mão do Senhor estava com eles. Como é bom essa frase. Como é bom saber que Esdras e Neemias estavam cientes que a boa mão do Senhor estava com eles, que a mão de Deus estava à frente de tudo. Esdras capítulo 8, versículo 22 diz: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Então Esdras falou para o rei o seguinte: olha, eu vou abrir mão, né? Eu agradeço ao rei por ter me oferecido isso, mas eu vou abrir mão porque a boa mão do Senhor está com a gente. E a ira e a força de Deus está contra aqueles que o abandonaram. Se ele tinha a boa mão de Deus, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para reconstruir aquela cidade. Ele tinha tudo para reedificar aquela cidade. E se a boa mão do Senhor está com você, você tem tudo para fazer um bom início de ano pela graça e pela misericórdia de Deus. Se você está com medo de 2021, confie no Senhor. Se você está frustrado pelo que ocorreu em 2020 e acha que 2021 vai ser a mesma coisa, a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Confie no poder dele. Não fique acomodado, mas creia no poder de Deus e creia que a boa mão do Senhor estará com você para te sustentar e te dar força para você caminhar um dia de cada vez, sabendo que Ele irá te ajudar e te fortalecer. A Bíblia Sagrada, diversas vezes, nos ensina a não temer algo quando a direção vem do Senhor. Podemos, então, usar todos os meios disponíveis ao nosso alcance, vencer em segurança e caminhar em triunfo, sabendo que a vitória é certa. Amém, irmãos? Nós precisamos confiar em Deus. Tudo que nós enfrentamos e passamos no ano passado foi para o nosso fortalecimento espiritual. Marque isso no seu coração. Foi para que você possa, eu e você, nós possamos amadurecer espiritualmente.
e entender que nós não devemos temer a nada. Quando Deus está na direção, nós apenas precisamos confiar e obedecer a sua palavra. Vamos confiar em Deus, vamos viver sabendo que Deus está à frente de nós, que Deus está nos conduzindo, que a sua boa mão está nos fortalecendo e também nos conduzindo. O temor é um grande obstáculo para nós recomeçarmos. O medo, a frustração, a acomodação são grandes obstáculos para que nós possamos, então, recomeçar e ver a luz no final do túnel, que é o próprio Cristo. Então, se eu ficar com medo, eu vou recuar, eu vou me acomodar, eu vou estacionar a minha fé, e isso será prejudicial. Vamos avançando, passo a passo, sendo dirigido pelo Espírito Santo, mas vamos avançando, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Conclusão: sendo assim, recomeçar não é uma tarefa fácil. Imaginemos as ansiedades, privações e provocações que Ésias e Neemias enfrentaram ao longo da caminhada de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Com certeza, recomeçar não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque envolve muitos sentimentos. O medo é um deles. A ansiedade, a zombaria, as provocações, as privações. Muitas situações Ésias e Neemias passaram para reconstruir Jerusalém. Mas eles afirmaram que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Então, se a boa mão do Senhor estava sobre eles, eles iriam vencer, porque era um projeto de Deus. Era um plano de Deus reconstruir a cidade. Como também Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um projeto bom para cada um de nós. E quanto mais eu estiver nas mãos dele, confiando nele, crendo nas promessas dele, a boa mão do Senhor estará comigo para eu recomeçar de maneira abençoada e bem-sucedida. Eles certamente enfrentaram perigos internos e externos, contudo não desistiram. Eles foram até o fim e saíram vitoriosos. O que impede você de recomeçar um bom projeto que ficou para trás? O que impede de você recomeçar? O que impede você caminhar? O que impede você acreditar? O que impede você iniciar uma nova etapa na sua vida? Se Deus está com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está com você, operando Deus, quem impedirá? Então, se você está com Deus, caminhe. Caminhe seguro nas mãos dele. Não caminhe baseado na sua experiência, no seu conhecimento, mas caminhe baseado, centrado na presença de Deus e na orientação de Deus. Se o projeto é de Deus, vai acontecer. E se você foi chamado para realizar esse projeto, é porque Deus percebeu em você a capacidade, Deus percebeu em você o entusiasmo e também percebeu em você uma comunhão com Ele. E se Ele te convocou para esse projeto, obedeça e faça a obra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, a noite já vem, enquanto é dia, faça a obra de Deus. Caminhe, desperta do que dormes. Não é isso que ele diz lá nas cartas de Paulo? Desperta do que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. Então eu preciso sair dessa acomodação que eu estou, ou às vezes desse medo que eu estou, e continuar firme com Jesus, em saber que Ele está à frente, e eu fui convocado para esse projeto, e eu quero recomeçar, eu quero iniciar um novo ano mais empenhado na igreja, mais firme com Jesus, visitando pessoas, evangelizando, trabalhando mais na igreja, me dando mais para o reino do Senhor, fazendo da minha vida uma vida para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos tantos sonhos, objetivos na vida e nenhum deles é para a glória de Deus. São objetivos pessoais. Vamos fazer para a glória de Deus. Vamos servir ao Senhor. A nossa vida é um serviço. E precisamos trabalhar para a obra de Deus. Quantas pessoas estão clamando? A seara é grande e poucos são os ceifeiros.
Jesus olhou e viu que a seara era grande, mas viu poucas pessoas para o trabalho. Que você possa ser um deles. Esteja pronto para trabalhar. Que o ano 2021 seja um ano onde você trabalhe mais na obra de Deus. Esteja mais empenhado para servir a Deus, recomeçar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Às vezes ficamos parados em 2020, às vezes ficamos com medo de sair, não tivemos, às vezes, vontade de sair, preocupados com as situações que nós passamos. Agora, 2021, Deus te deu mais um ano, mais uma oportunidade. Então, recomece com Ele, sem o medo, sem o temor, mas confiante que Ele está à frente e estará cuidando de você. Converse com o Senhor sobre isso e peça que Ele revele a sua vontade. Se Deus aprovar, siga em frente. Coloque diante de Deus os seus objetivos, desafios e pergunte se é da vontade dEle, se é para a glória dEle. Se for da vontade dEle, esse projeto, ele vai sair. Agora, se não for, ele não vai sair. Não tente lutar com Deus. Não tente enfrentar Deus. Não, Deus, mas esse projeto aqui é muito bom. Mas se não for da vontade de Deus, não vai ser bom. Agora, se for da vontade de Deus, ele vai acontecer no tempo de Deus também. Era da vontade de Deus reconstruir a cidade de Jerusalém. E Deus convocou Esdras e Neemias. Deus colocou no coração deles: olha, eu quero vocês. E eles obedeceram à voz de Deus. Passaram por muitas privações, mas eles venceram, porque era um projeto de Deus e eles se colocaram à disposição para a obra de Deus. Se coloque à disposição de Deus para os projetos dele. Que esse ano 2021, que nós possamos trabalhar, irmãos. Possamos estar mais desejosos de servir ao Senhor. O ano 2020 foi um ano onde Deus mostrou que Ele tem tudo na mão. Ele é que sabe de todas as coisas. Nós estamos nas mãos de Deus. 2021 também, nós devemos entrar em 2021 sabendo também que nós estamos nas mãos de Deus. Mas reconhecendo também que precisamos e devemos fazer algo mais para Deus. O que você fez para Deus em 2020? Quais foram os projetos que Deus colocou para você e você deixou de fazer? E por que você deixou de fazer? Faça agora. É mais uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa recomeçar. Recomeçar uma comunhão com Ele. Que às vezes 2020 não teve comunhão com Deus. E aí veio o medo, aí veio a acomodação, veio a insegurança, veio as frustrações. E agora Deus está te dando mais uma oportunidade. Recomece com Ele. Recomece o ano de 2021 com Ele. E peça a Ele para que te ajude e te fortaleça a cada dia. E que os projetos que Ele tem, que você possa obedecer e fazer a vontade dEle. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. É realmente um grande desafio, o recomeço, mas a boa mão de Deus estará com você. Então recomece na presença do Senhor. Que possa ter sido uma lição proveitosa para você, como foi para mim. E que nesse trimestre possamos estar juntos aí alguns domingos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade onde nós estudamos a Tua palavra. É um grande desafio recomeçar, mas que o Senhor nos dê, ó Deus, força, que a Tua boa mão possa estar conosco, nos sustentando e nos ajudando, nos orientando, para que recomecemos segundo a Tua vontade. Que o ano 2021 possa ser um ano, ó Deus, onde nós sejamos mais próximos de Ti. Sejamos, ó Deus, mais perto de Ti, para glorificar o Teu nome. Que os projetos que o Senhor tem, ó Deus, que possamos estar nele e que possamos obedecer a Tua voz e fazer a Tua santa vontade. Nos ajude como igreja Tua, ó Deus, fazer com que pessoas possam se converter, pessoas possam Te conhecer, pessoas possam ser transformadas, ó Deus, pela Tua santa palavra. E que nós, igreja, possamos ser usados pelo Teu Santo Espírito para anunciar a Tua verdade que traz libertação e salvação. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.